Senhor Jesus, amados irmãos, bom dia, boa segunda-feira. Vamos para o nosso alimento diário que tem o título de hoje, Presbíteros Adequados e o Ministério da Palavra. Amém? O nosso versículo de ler com oração está em 2 Timóteo 2, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, é na Tua graça, Senhor. Ó, é em Ti que encontramos forças, podemos nos fortificar, ó, desfrutando Tua palavra, ó, buscando a Tua pessoa, porque o Senhor é que é forte em nós. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, que possamos transmitir, Senhor, as Tuas palavras, ó, a homens, Senhor, e que possamos ser tais homens fiéis e idôneos, Senhor, para instruir a outros e assim encontrar outros e para poder pregar Teu maravilhoso Evangelho. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos começar. O título da mensagem desta semana é Bom Ministro de Cristo Jesus. Nela veremos as palavras de instrução, exortação e encorajamento a ser um bom ministro de Cristo dados por Paulo a Timóteo, as quais consistem em fortalecer-se na graça, seguir de perto o apóstolo, tanto os seus ensinamentos como o seu proceder, e honrar suas origens. Paulo também recomenda a Timóteo alimentar-se com a verdade, tornando-se padrão dos fiéis, exercitar o espírito para expressar Deus em seu viver e assim tomar posse da vida eterna. Para isso, ele deveria cuidar primeiramente de si e depois dos outros, a fim de manter acesa a chama pela pregação do Evangelho. Antes, porém, de começar especificamente essa porção da palavra, vamos completar a mensagem da semana anterior sobre a responsabilidade dos presbíteros e diáconos, que é um assunto muito importante para a liderança das igrejas, a fim de promover a economia de Deus entre os santos em cada cidade. Os diáconos precisam estar totalmente afinados e alinhados com o mistério da fé, ou seja, com a economia divina. Vemos exemplo disso quando foram escolhidos diáconos na igreja em Jerusalém. Ali os apóstolos precisavam de ajuda na distribuição das refeições diárias. Por isso, pediram aos irmãos que elegessem 7 diáconos. Foram escolhidos irmãos de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Com isso, vemos que os diáconos e diaconisas têm de estar cheios do Espírito para servir ao Senhor. Como era o diácono Estevão, conforme relatado no capítulo 7 de Atos. Paulo, quando percorreu as regiões da Galácia, estabeleceu presbíteros. Os presbíteros estabelecidos eram ainda imaturos e não sabiam direito o que era a fé e a economia divina. Posteriormente, isso trouxe certos problemas, pois houve conflitos entre os gentios salvos e os judaizantes que saíram de Jerusalém. Os judaizantes eram judeus crentes, entretanto, muito arraigados à lei de Moisés, e queriam obrigar os santos novos da religião da Galácia a praticar a circuncisão. Esse ensinamento é errôneo, pois estamos no Novo Testamento, debaixo da nova aliança, na qual quem crê no Senhor Jesus é totalmente salvo por Ele. Amém. Nada pode fazer nos voltar para o costume de Moisés,
Por isso é importante que os presbíteros conheçam a economia neotestamentária de Deus. Em Gálatas vemos o resultado de os presbíteros não atuarem bem de acordo com a função, o que deixou brechas para a entrada dos ensinamentos dos judaizantes vindos de Jerusalém. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, este cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A expressão pregação da fé no versículo 2 e 5 pode ser mais bem traduzida por para ouvir da fé. A fé vem pelo ouvir e é assim que recebemos o Espírito em nós e somos salvos. Portanto, não podemos retroceder e sim avançar. Os Gálatas deveriam avançar, afinal foram salvos e receberam o Espírito pelo ouvir da fé. Não foram justificados pelas obras da carne ou pelas obras da lei. Como é importante a instituição de presbíteros corretos na igreja. Naquela época, por serem novos na fé, eles abriram brechas para a entrada de ensinamentos diferentes, obsoletos e tradicionais. Que o Senhor nos guarde dessas coisas. Por isso, Paulo, ao orientar seu jovem cooperador Timóteo, colocou as condições ou requisitos para a escolha de presbíteros e diáconos. Quando terminou de escrever essa parte, sentimos que ele ficou alegre e aliviado, pois essa questão era-lhe um peso que carregava nas costas. Na sequência, vemos um Paulo totalmente liberado em seu espírito, muito corrente e satisfeito por falar dos requisitos dos presbíteros e diáconos a seu jovem cooperador Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele se sentiu livre. Aleluia! Como é importante haver na igreja presbíteros corretos, adequados, que seguem os ensinamentos do apóstolo e estão alinhados com o apóstolo. Vejamos então como deve ser um bom ministro de Cristo. Paulo aperfeiçoa seu jovem cooperador, ajudando a edificar nele o caráter de um homem de Deus. Conforme lemos, respondo estas coisas aos irmãos: serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Para ser bom ministro de Cristo Jesus, devemos ter um ministério, e não apenas um dom. Pela graça, exercitamos o dom, e com seu exercício contínuo e crescimento de vida, esse dom se torna ministério.
visto que houve o agravamento da degradação da igreja. No final da vida de Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, ele quis ensinar a seu jovem cooperador como proceder numa situação de dificuldade. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de minhas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essa é a função de um ministro. Ele tem de se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Todos nós, quando formos ministrar a palavra, devemos fortificar-nos na graça de Cristo Jesus e expor aos irmãos o que recebemos por meio dos ensinamentos saudáveis. Que possamos transmitir a homens idôneos o ensinamento que temos recebido e que eles também sejam fiéis à nossa palavra, que tem origem na palavra de Paulo. Amém. Jesus é o Senhor. Pergunta: por que é importante a instituição de presbíteros adequados na igreja? Ó Senhor Jesus. Por causa das brechas que vão surgir, né? Devido à pouca experiência do presbítero, a falta do manuseio com a palavra, talvez, a maturidade espiritual, né? Vai surgir algumas coisas, como surgiu ali, e os irmãos eles não conseguiram filtrar, né? E em determinado momento, os judaizantes cristãos ainda falavam sobre a lei de Moisés, né? Que era necessário se circuncidar. Irmãos, uma vez salvos, sempre salvos, né? O que passou na lei de Moisés, passou. Vivemos uma nova aliança, amém? Então, naquele momento, por não haver uma maturidade, os irmãos não tiveram experiência suficiente para filtrar esses ensinamentos. Então, como é importante, né, que o presbítero esteja adequado, de fato, né, tenha experiência, seja o mais maduro. Não é isso? Isso aqui, na verdade, é um complementar da última semana, né, da semana 1. Então, ele ainda fez um pequeno resumo aqui para nós ler sobre isso aqui. Também teve um complemento aqui falando coisas que aconteceram antes do irmão Paulo ser ganho ali para o Senhor. Que ainda em Jerusalém, quando os irmãos serviam ali e precisavam de irmãos para o serviço, distribuição de alimentos e tal, ali foi necessário encontrar pessoas, irmãos capazes, né, cheios do Espírito, sim, porém, irmãos que têm uma boa fama, né, um bom proceder diante da sociedade. Então, irmãos, como as pessoas olham para nós, né, como é importante a gente fazer o nosso melhor, fazer por onde as pessoas olhem para nós e não julgue, não encontre coisas para envergonhar o Senhor. Então, por isso que a gente tem que se vigiar. E assim foi encontrado até o jovem Estevão no meio entre esses, que a gente já conhece bem a história, né? Um irmão íntegro, cheio do Espírito, mas louvado seja o Senhor pelas oportunidades que nós temos, né? Todos nós temos oportunidade de servir, de avançar com o Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Isso foi um complemento da última semana. Amém?